Pessoal, agora uma palavra sobre propagação do som. Ah, assim, como todo fenômeno físico ondulatório, pessoal, então, ah, assim como a luz, que já estudamos, né? O, o som que se propaga de forma esférica a partir de uma fonte sonora, pode ser, por exemplo, as minhas pregas vocais agora falando. Quando essa onda sonora encontra uma barreira, acontecem três eventos, três fenômenos. Quer dizer, parte do som que está incidindo sobre essa barreira, ele é refletido, parte é absorvido e parte é transmitido. Então, o quanto do som vai ser refletido, absorvido, geralmente absorvido e transformado em calor, né? Ou transmitido, depende das propriedades tanto da onda sonora, em particular frequência, intensidade, quanto das características dessa barreira, que está de alguma forma é, impedindo ou dificultando a propagação desse som. Tá certo? É, por exemplo, pessoal, imagina que talvez a gente já tenha, a maioria de nós já tenha passado por essa situação com certeza, né? Você está no seu quarto tentando dormir e alguém está na sala ouvindo, sei lá, um rock, né? E, e no teu quarto tem uma parede de alvenaria que separa os dois ambientes, da sala e do quarto. É, e no rock a gente tem um conjunto de instrumentos musicais que cada um gera uma certa qualidade sonora diferente em termos de. E agora vamos focar só nessa qualidade que eu quero pontuar agora, que é o espectro de frequência gerado. Então, ah, se você estiver lá no seu quarto tentando dormir e alguém escutando um rock na sala, o que vai chegar mais para você? Mais alto para você e vai te incomodar mais? Por exemplo, vai ser a guitarra ou o baixo? Vamos pensar nisso, essa experiência que acho que muita gente já teve. É, é o baixo, né, gente? É o baixo, a percussão. Isso tem a ver com o comprimento de onda. É, é, ondas de baixa frequência ou de alta frequência ou seja, de diferentes comprimentos de onda em função da frequência. Então, por exemplo, existe uma regra geral em acústica para você, por exemplo, formular, projetar barreiras acústicas, que nem aquelas que a gente encontra, por exemplo, junto a conjuntos habitacionais que estão à beira de rodovias, que nem tem aqui, se vocês repararem aqui no final da Bandeirante chegando em São Paulo, tem um conjunto habitacional, tem uma barreira acústica lá. Então existe essa regra que a dimensão dessa barreira, a dimensão, a largura, ela tem que ser pelo menos igual ao comprimento de onda que se queira interromper a propagação. Então, por exemplo, no caso do exemplo do quarto, né, a guitarra da banda de rock é um som onde predominam os tons agudos, certo? Ou seja, comprimento de onda curto, tá certo? Alta frequência. Esse som é mais fácil de você barrar, impedir a propagação com uma barreira que seja pequena, uma parede, de uma certa dimensão. Agora, por exemplo, já o som do baixo, da bateria, né, aquele que a gente escuta, né, mesmo quando o carro passa na rua, aqueles chatos que passam com aquele som alto, você escuta o tum-tum-tum da percussão e do baixo. Por quê? Porque são ondas de baixa frequência, são ondas longas. Então, ondas longas precisariam de barreiras acústicas muito largas para serem impedidas. Então, aquela onda ela contorna, ela entra no teu quarto e essa tua parede que separa os dois ambientes não vai conseguir
deter a propagação. Tá bom? É claro que essa questão ela é importante, por exemplo, em ambientes de trabalho, onde você quer diminuir a propagação de ruído laboral, ruído de fundo gerado por máquina, etc., né? E essa questão, quando você vai projetar, você vai deter a transmissão, você tem que levar em conta, você tem que fazer uma análise daquele ruído em termos de conteúdo de frequência, o que predomina, e aí sim projetar essa barreira, tá bom? Vocês lembram daquela animação que mostrava como uma importante função também da audição, essa informação a respeito da onde o som está vindo? É uma informação importante em qualquer contexto, né, pessoal? Inclusive, num contexto onde há algum perigo, algum risco, você tem que localizar a origem desse som. Então, tem basicamente dois mecanismos que o nosso aparato auditivo usa. Um é o fenômeno chamado de sombra sonora. Por exemplo, dependendo da orientação onde você está, seus ouvidos estão com relação à propagação da onda, então, por exemplo, nesse primeiro exemplo, é criado aqui uma sombra sonora no ouvido esquerdo. Então, a audibilidade do ouvido direito é maior, a sensação de audibilidade é maior do que o direito. Isso te dá uma ideia da localização. Quando a propagação é frontal, que nem é nesse segundo exemplo aqui, pessoal, aí a sombra sonora está atrás da cabeça, o que não ajuda muito a detecção da propagação. Agora, tem um outro mecanismo que é mais eficaz, que é usado com esse, para a gente conseguir identificar a origem dessa fonte sonora, que é o fato de que, como a gente tem uma audição biaural, né, em estéreo, biaural, nós temos dois ouvidos, então, em função da localização dessa fonte sonora, um ouvido vai receber, ainda que seja por alguns microsegundos, vai receber primeiro a informação do que o outro. Só que o nosso mecanismo é tão preciso que essa pequena diferença na percepção da chegada da onda já é suficiente para o nosso cérebro decodificar essa informação e já nos apontar a direção dessa fonte sonora. Tá certo? Bom, agora vamos estudar um pouco a quantificação do som, tá certo? Como ele é quantificado, medido e, por tabela, como ele é regulado, como é regulada a exposição, no nosso caso de interesse é em situação de trabalho, a exposição, por exemplo, a ruído, né? Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, pessoal. O nosso mecanismo auditivo é extremamente sensível. Extremamente sensível. Uma pequena dilatação da nossa membrana timpânica, tamanho de uma molécula de hidrogênio, por isso que existe essa imagem aqui, já é suficiente para disparar, claro que dependendo da frequência e intensidade dessa onda, mas já dispara o mecanismo auditivo. Então, entre os limiares auditivos nossos, nós vamos chamar os limiares, aquela quantidade de energia acústica suficiente para disparar o processo auditivo, né, que vai colocar em funcionamento aquele maquinário incrível que a gente já estudou, tá certo? Entre esse limiar inferior e vamos dizer assim, o limiar superior, aquela massa sonora que pode comprometer, inclusive, a estrutura da audição, pode provocar rompimento de tímpano, etc. Quer dizer, essas duas grandezas que iniciam um processo e que, do outro lado, eles podem provocar um dano,
em termos de energia acústica, é gigantesco. É gigantesca essa diferença. Então, não seria prático a gente, por exemplo, mensurar a magnitude do som ou do ruído simplesmente medindo uma pressão imediata desse meio. Porque desse valor mínimo para aquele outro valor que vai provocar uma reação desfavorável em termos da saúde do aparato auditivo, é muito grande. Então, o que se faz quando você tem, em ciência, quando você tem geralmente uma escala muito grande? Nós vamos usar uma escala logarítmica. A escala logarítmica ela é ótima para comprimir essa grande quantidade de números. Nós vamos trabalhar com expoentes, certo? Então, como foi proposta essa escala? E essa escala é em decibéis. Então, vamos entender, desculpa aqui, pessoal, vamos entender finalmente o que é o tal do decibel. Então, os pesquisadores, eles através de testes feitos em condições controladas, em laboratórios acústicos, feitos com um número significativo de pessoas, certo? Uma varredura estatisticamente significativa de pessoas, eles determinaram o nível mínimo de pressão acústica atmosférica no meio, no ar, né, que é suficiente para disparar o processo auditivo. E eles usaram como ferramenta de estudo um tom puro, uma onda simples, com só um conteúdo de frequência, de 1 kHz, 1000 Hz. Esse é muito usado em acústica para fazer esse tipo de experimento. Tá certo? Então, eles mediram a quantidade inferior suficiente de pressão para disparar o processo auditivo. E esse valor é o P0, tá certo? É 2 vezes 10 a menos 5 Pascal, Newton por metro quadrado. Essa quantidade muito pequena de pressão do meio já dispara o processo auditivo para um tom puro de 1 kHz, tá bom? Muito bem. Então, eles criaram essa relação entre pressões e expressam o nível de pressão dos sons em geral através dessa escala logarítmica, que é uma escala em decibéis, onde P0, eu já comentei com vocês, é o limiar inferior de audibilidade para um tom puro de 1 kHz, determinado experimentalmente, e P, pessoal, é aquele valor amostrado pelo sonômetro, no caso, pelo decibelímetro, que é o tipo de aparelho mais comum que a gente faz medição de nível de pressão de som. É aquele que colhe amostras e calcula um valor médio raiz quadrática, o famoso valor RMS. Tá bom, pessoal? Então, como é que é determinado o P aqui? Numa situação prática laboral que a gente quer avaliar o nível de pressão de som lá. Então, você colhe as amostras usando um decibelímetro padronizado, né, calibrado, e como fazer isso em situação laboral é muito bem regulado por uma norma de higiene ocupacional, é a NHO 01, da Fundacentro, né, a Fundacentro, lembrando aquele órgão do ex-Ministério de Trabalho, né, acho que agora é a Secretaria do Trabalho, que cuida dessa questão de segurança do trabalho, exposição dos trabalhadores a agentes potencialmente nocivos, no caso ruído. Então, aqui, pessoal, esse valor RMS, a raiz quadrática média, ela é muito utilizada quando você quer representar a energia de um fenômeno. Tá? Ela é diferente da simples média pura. Ela é calculada dessa forma aqui. Aqui estão as amostras de P1 até PN, as amostras capturadas pelo decibelímetro. Então, é feita a soma quadrática, dividido pelo número de amostras, e calculada a raiz quadrada. Então, é esse valor que entra aqui
nessa razão entre P, o valor amostrado, e P0, o valor de referência. Isso é calculado o logaritmo na base 10, multiplicado por 20, tá certo? Porque essa expressão quadrática ela foi reduzida aqui. E aí nós temos o famoso decibel, quer dizer, o nível de pressão de som que corresponde a um determinado som ou ruído. Tá? Então, a gente pode manipular sons em termos de nível de pressão de som, fazer cálculos, bastando simplesmente recordar as regras de operação com logaritmo. Tá? Muito bem, gente. Então, olha, para a gente ter uma base, uma percepção mais clara do conceito de decibel. Então, pessoal, voltando na equação, né? Se P é igual a P0, ou seja, se aquele som ele está no limiar da audiobilidade, isso corresponde a 0 decibéis. Está aqui, ó. É o limiar da audição. Né? P igual a P0, log de 1 igual a 0. Né? Vamos lembrar dessa regra. E essa escala aqui, ó, é interessante para vocês verem, né? Como é mais prático usar a escala em decibéis. Então, eu tenho de 0 decibel, que está no limiar da audibilidade, até 140 decibéis, que já está perto de uma situação crítica para o tímpano, perto do rompimento do tímpano. Por exemplo, você está perto de um jato a 100 metros de distância, uma situação já perigosa. E a escala correspondente em micropascal, tá certo? Micropascal, 10 a menos 3 newton por metro quadrado. Desde aqui, olha, uma situação, por exemplo, um bosque, som do vento no bosque, bem tranquilo, 20 decibéis, isso corresponde a 100 micropascal de pressão imediata, até aquele caso do avião, que aqui a gente tem 1 bilhão de micropascal. Então está muito claro que é mais prático você usar a escala logarítmica exponencial. Tá bom? Uma coisa que eu já quero fazer uma menção, pessoal, que lembra que eu comentei já com vocês que o ouvido é um transdutor não linear, certo? E como essa é uma escala exponencial, não significa de jeito nenhum que dobrar o nível de pressão, o nível de pressão sonora em decibéis, significa a gente perceber aquele fenômeno auditivo como 2 vezes mais alto. É muito mais do que isso, porque é uma escala logarítmica, né, exponencial. Então, por exemplo, 60 decibéis, que seria, por exemplo, um ruído de fundo típico de um escritório, né, para 120 decibéis, que seria algo como você está perto do martelo pneumático rompendo, por exemplo, o asfalto, claramente esse evento não é o dobro dele da nossa percepção auditiva. É várias dezenas de vezes mais alto. Tá? Como a escala em decibel é uma escala logarítmica, ela não espelha essa nossa progressão da percepção de audibilidade. Para isso, nós vamos ter que criar novas métricas numa parte da acústica que chama acústica subjetiva, é muito interessante. A gente vai também estudar um pouco dessa qualidade da audição nossa, que não mantém uma relação linear com a quantificação do som. Tá bom? Então, aqui uma curiosidade, pessoal. A comparação entre o campo auditivo humano, né? Só lembrando, entre 20 e 20 mil Hz, 20 kHz, e alguns animais mostrando as faixas perceptivas deles, sempre numa perspectiva evolutiva de adaptação ao meio, né? Então, por exemplo, olha, os cães e os gatos, eles entram no espaço de ultrassom, que nós chamamos, né? Essa parte de tons muito agudos,
frequências muito altas que nosso ouvido não é capaz de perceber. Mais ainda, os animais que usam essa propriedade incrível, que é a ecolocalização, né, que usar o sonar, emitir uma onda sonora, esperar a propagação dela de volta e captar esse retorno. E pelo tempo e outras características dessa onda que retorna, saber por exemplo, medir a localização, quer dizer, a distância entre o animal e, no caso, por exemplo, um inseto, um morcego procurando se alimentar à noite, ele emite os seus gritos de sonar em altíssima frequência, e a volta deles, eles permite ao morcego, mesmo não enxergando bem, ele saber onde está essa presa, os golfinhos também, né? Esse mecanismo incrível, né? E alguns outros exemplos aqui no mundo animal, mais como curiosidade, tá bom? Mais uns exemplos aqui, pessoal. E o interessante aqui é o exemplo relacionado com a voz. Então, a gente pode já ter uma primeira apreciação do nível de pressão de som do ambiente em decibéis, né? Fazendo uma analogia com a voz. Então, por exemplo, essa faixa aqui que podemos chamar de voz baixa ou sussurro, ela compreende de zero do limiar, né? Que é uma condição muito rara, você só consegue praticamente reduzir a zero o ruído de fundo num laboratório de acústica, nas chamadas câmaras anecoides. Se vocês já tiveram que fazer algum exame audiométrico por alguma questão, vocês já entraram nesse tipo de câmara, toda almofadada, onde você faz os testes de audição. Então lá se consegue derrubar quase zero. É uma situação, inclusive, incômoda, porque nós não estamos adaptados ao silêncio absoluto. Isso nos incomoda. Então, começa a gerar uma situação meio estressante se você fica num lugar muito, muito silencioso. Tá certo? Acho que talvez você já tenha também tido esse tipo de experiência. Nós estamos habituados e é confortável para a gente um certo ruído de fundo. Então, aqui voltando aqui, pessoal, a chamada de voz normal a voz elevada, nós estamos falando de algo que vai de 50 até 75 decibéis, que provoca uma sensação auditiva comum, ainda suportável, às vezes barulhenta, até uma voz gritada, aí nós já estamos falando algo em torno de 90 decibéis. E aqui exemplos de situação laborais também, ou não, ou domésticas, onde esses volumes, esses níveis de pressão de som ocorrem.